Shu é um perdedor feio, de aura negativa, que perdeu toda a família para um demônio misterioso. Após se aliar ao demônio malvado, eles usam o poder de sugar rostos para encontrar aquele que o deixou órfão. Esta história começa em algum lugar na cidade de Beano. Enquanto os civis assistiam à transmissão do prefeito, uma anã de cabelo rosa corria com suas compras até o escritório de Shu e começou a preparar a comida. Naquele dia, em um café, um garoto misterioso negociava um acordo com um agente, e Ayana tentava ouvir a conversa. Distraída pelo desleixado sem modos comendo à sua frente, ela disse a Shu para tentar comer normalmente, mas ele estava faminto demais para ter qualquer classe. Quando ele terminou e a agradeceu pela refeição, ela disse para ele considerar retornar à empresa dela. Ele já estava de pé e disse que gostava de trabalhar sozinho antes de se virar para ir embora. Ela ficou irritada e ameaçou cancelar as refeições gratuitas, então ele voltou e implorou para ela reconsiderar a decisão. Do lado de fora do café, momentos depois, ele agradeceu novamente e estava prestes a sair quando ela perguntou se poderia contatá-lo mais uma vez. Ele então, sem a menor vergonha, tirou sua conta de telefone não paga, e ela a pegou. Depois de voltar para casa naquela noite, ele estava indo para o quarto quando uma vela se acendeu, e ele viu que Sora, que quase lhe deu um ataque do coração. Ela tinha preparado um jantar só de legumes e disse para ele se juntar a ela. Mas ele disse a ela que não era vegetariano e já tinha comido. Ela se virou e disse que estava tudo bem, mas enquanto ele a observava permanecer imóvel, ele sentiu um perigo iminente e sentou-se para comer. Depois de mentir sobre o sabor da comida para salvar sua vida, Kizura falou sobre a escola e perguntou por que o lugar dele estava lentamente virando uma boca de fumo. Percebendo a mudança em seu humor, ela o abraçou para animá-lo, mas então ela sentiu o perfume de uma garota nele. Sentindo uma ameaça imediata à sua própria vida, ele disse que provavelmente havia esbarrado em alguém. Momentos depois, ele estava destruindo seus pulmões enquanto ela limpava e perguntava sobre a conta de luz. Ele disse que tinha ficado sem dinheiro e pagaria depois do próximo trabalho. Mas então ela se ofereceu para cuidar disso com todo o dinheiro que havia conseguido economizar. No momento seguinte, chegou uma entrega para o Nintendo Switch dele, e ele mentiu dizendo que era um presente de um velho amigo. Mais tarde, ela disse que era a hora da postagem noturna e o forçou a tirar uma foto que define perfeitamente o cringe. Depois de postar para seu único e exclusivo seguidor, ela tomou suas pílulas PEP e começou a reclamar de dinheiro. Ele então prometeu dar a ela algum depois de conseguir um novo emprego. Mas ela disse que ele estava dizendo a mesma coisa nos últimos meses, alegando que estava esperando por um certo leilão de empregos. Nesse exato momento, chegou uma notificação com a oferta que ele tanto esperava. Então ele colocou os óculos antes de entrar na casa de leilões virtual com as outras empresas. Depois que ele se sentou, Masaki os recebeu e começou o briefing. Em algum lugar no Hotel Legeston, um gerente de cassino contou aos oficiais Miles e Mikami sobre um intruso. No momento seguinte, eles ouviram tiros e invadiram para ver um cara mal de pé, com suas células sanguíneas pintando todo o quarto. O gerente explicou que eles já tinham medidas de segurança em vigor, e Mikami disse a ele que o cara não era humano, mas isso só deixou o gerente ainda mais animado para finalmente ver um demônio. No momento seguinte, as células cerebrais do cara se embaralharam enquanto sua transformação começava, e ele revelou sua verdadeira forma de demônio classe B. Os guardas do cassino atiraram nele, mas ele lidou com as balas como Neo. Então eles fugiram, e Mikami teve que arrastar o gerente super animado para fora antes que o demônio visse a câmera de segurança e a destruísse. Com o briefing completo, Masaki deu a eles estatísticas sobre o suspeito, bem como os detalhes do trabalho. Os donos das empresas ficaram animados para assumir o trabalho, mas Masaki disse a eles que o prédio estava no centro do distrito de entretenimento e não deveria ser destruído durante a missão. Com isso, ele lhes deu 10 minutos para fazerem suas ofertas, e no final, Shu conseguiu o trabalho depois de oferecer menos da metade do preço médio. Os donos das empresas ficaram irritados com ele por sempre estragar suas chances de conseguir bons empregos com suas ofertas e se revezaram para detoná-lo antes de sair. Ele pegou o telefone com Yagiri momentos depois, e concordou em dar a ela 80% em troca de apoio. Depois de dizer à mãe para parar de misturá-la com ele, Ayano saiu, e Shu se preparou antes de finalmente sair. Depois de usar o trem e chegar ao prédio, Ayano ficou irritada com ele, e ele teve que lembrá-la de que estava muito quebrado para usar um Uber. Momentos depois, eles se mobilizaram e chegaram ao cassino enquanto discutiam o plano. O demônio arrombou a porta e eles viram seus lacaios lá dentro, então ele disse a ela para se concentrar neles antes de entrar. Eles eliminaram todos os lacaios, mas o demônio invocou mais, então eles continuaram atirando enquanto ele se dirigia para as costas dele e deu a ela o sinal. Ela usou uma bala especial no demônio e enquanto sua explosão o distraía, ela ficou bem atrás dele e explodiu suas costas. No momento seguinte, ele tentou acabar com Shu, pois o tiro não teve efeito algum. Ele conseguiu desviar do primeiro ataque, mas acabou sendo muito lento para escapar uma segunda vez. Nesse exato momento, seu braço foi cortado por Kisara, que então o verificou e o transformou em um simp orgulhoso. Um dos oficiais sugeriu pedir reforços, mas Ayano disse a ele que não precisariam com Kisara por perto. Ela imediatamente atacou o demônio, mas depois de tentar cortar seu escudo, ela foi jogada como um saco de batatas fritas.
Ela chegou até ela e perguntou se ela ainda estava sentindo os efeitos das pílulas. Então ela o lembrou que eles ainda não haviam feito o ritual de poder. Depois de pedir a Ayano para cobri-los, ele disse a ela que não gostava de fazer isso em espaços públicos, mas ela já havia perdido a paciência e o puxou para pegar seus sucos bucais. Enquanto o ritual aumentava em intensidade, Ayano começou a ficar frustrada e disse para eles terminarem logo. Nesse momento, uma explosão aconteceu quando ela entrou na zona e fez o demônio sentir sua aura. Ele invocou mais lacaios para enfrentá-la, mas ela facilmente os cortou e quase os eliminou. Enquanto Shu recuperava a consciência e via um lembrete com uma bala de beijo em sua mão, as garotas cobriam as costas uma da outra. Mas então, Kizora reconheceu o cheiro com que Shu voltou para casa e tentou cortar a cabeça de Ayano. Ambas começaram a lutar enquanto eliminavam os lacaios do demônio até que Shu a separou. Ela então voltou sua raiva para ele e continuou a fatiar até que ele caísse, e ela exigiu a chave reserva do lugar dele como prova do amor deles. Ele a lembrou que ela poderia simplesmente passar pela parede, mas então ela começou a destruir o lugar novamente, então ele deu a ela a chave. Eles então uniram forças e cortaram os lacaios do demônio antes de combinar seus ataques e mandá-lo de volta para o submundo. Momentos depois, ela tentou iniciar outro ritual, mas ele deu a ela a cabeça para ter extração de memória. Ela queria tentar novamente, mas então o prédio começou a desabar, então todos correram para fora, e ela voou para conter os detritos antes que pudessem ferir civis. Noites depois, Kizora usou a chave reserva para entrar enquanto ele dormia, e o observou com um olhar culto, antes de tirar o uniforme. Na manhã seguinte, ele recebeu outro prato de legumes no café da manhã e assistiu às notícias onde o incidente do hotel estava sendo feito para parecer um problema estrutural. Depois, ele olhou as imagens que eles tiraram da memória do demônio e perguntou a Kisora se ela tinha visto algo mais específico, mas isso era tudo o que ela podia extrair. Ela então disse a ele que estava trabalhando para gerenciar as finanças deles para cuidar melhor dele, e viu que eles precisavam ganhar dinheiro rapidamente para sobreviver ao mês. Ele disse a ela, animado, que estava esperando o pagamento do trabalho do mês, mas ela o lembrou que os pagamentos deles geralmente eram enviados um mês após o trabalho. Antes de sair, ela disse a ela que eles provavelmente teriam que mudar para comer grama. E momentos depois, ela estava na estação de trem procurando por bicos. Nesse exato momento, suas colegas de classe apareceram e perguntaram sobre sua busca por emprego. Lembrando que ela estava namorando um Brookie, elas estavam tentando perguntar sobre Shu quando viram as bandagens em seu corpo. Ela tentou convencê-las de que não era de Shu, mas elas não acreditaram nela e pensaram que ela havia sido lavada cerebralmente. Elas estavam falando em prendê-lo quando um fanboy que pensava ser um príncipe da Disney apareceu. E Tezuka pegou a mão de Kisura e prometeu usar seu status de presidente do conselho estudantil e filho do prefeito para resolver todos os problemas dela. Ignorando as garotas, ele continuou tagarelando sobre o dinheiro do pai e não notou as garotas entrando no trem até que elas partiram. Em uma academia naquela noite, o agente do café estava negociando com um novo cliente, e Shu estava tentando pedir um emprego a Ayano enquanto olhava para seus melões. Ela o lembrou de seu discurso de Sigma Wannabe no café outro dia, então ele se desculpou, alegando que havia aprendido a lição. Depois de dizer a ele para pedir ajuda à sua namorada demônio, ele contou a ela sobre o comportamento problemático de Kizora e continuou implorando até que ela decidiu ligar para a mãe dela. Ele ficou animado e a agarrou pelos ombros, e ela tentou esconder seu óbvio desejo por seu glice, até que ela viu algo que lhe deu uma mudança de humor. Vendo a foto que Kisora postou depois de colocá-lo para dormir com seus melões, ele ficou assustado, mas Ayano havia feito aulas de controle da raiva e simplesmente foi embora. No dia seguinte, as elites da cidade apareceram para a festa de aniversário do governo, e enquanto isso acontecia, Masaki contou a Linfa e Shenfa sobre um estudante chamado Yoshino, que desapareceu depois de arquitetar um plano elaborado para eliminar o prefeito. O departamento antidemônio o suspeitava de estar possuído por um demônio, e por acaso tropeçou em seus planos para o prefeito durante uma investigação. Ele então se ofereceu para ter agentes do departamento de guarda para o evento, e eles aceitaram. Mas antes que ele saísse, eles pediram para ele evitar repetir o que aconteceu com o hotel. Ele então se encontrou com Yugiri e colocou a empresa dela encarregada da missão. Mais tarde naquele dia, ela estava na festa vigiando e tinha saído para discutir o pagamento com Yujiri quando Miles quase o fez perder o fôlego com um tapa no peito. No salão de baile, Ayano estava lutando com seu vestido apertado enquanto prestava muita atenção em Kisora. A demônio anã ficou encantada com a comida e estava prestes a roubar um pouco quando a Kizika lhe deu um susto. Enquanto ele fazia os ouvidos dela sangrarem com sua obsessão crônica por si mesmo, Shu compartilhou um cigarro com Miles, que o informou sobre os detalhes do suspeito. Enquanto eles conversavam, um demônio os observava através da parede e quando ele sentiu algo, ele já havia sumido. Momentos depois, eles viram o prefeito prestes a fazer seu discurso. Então Miles começou a voltar e disse a ele para passar para uma refeição como nos velhos tempos. Com Shenfo manipulando do fundo, o prefeito começou com um breve curso intensivo sobre as origens de sua cidade flutuante e hiperavançada e prometeu a todos vidas de sucesso.
Kisora apontou sua vida muito sem sucesso, e Ayano a lembrou que ela só tinha mau gosto para homens. Enquanto eles o observavam, o demônio que estava obcecado pelas verdades sombrias da cidade saiu pela parede atrás dele e atacou. Felizmente, Kisora chegou a tempo e o puxou de volta pela parede enquanto Linfa e Shenfa assistiam horrorizadas. Enquanto os oficiais e Kisora o perseguiam pela instalação, Ayano tirou um segundo para restilizar seu vestido. Depois de passar pelo chão para escapar, Ayano tentou quase arrancar seu único olho, mas então ele entrou nas paredes e tentou atacá-la. Depois que Kisora o derrubou, Ayano estava prestes a acabar com ele quando ele disse algo que a distraiu e fugiu. Um funcionário estava aproveitando seu intervalo quando o demônio invadiu, e Shu invadiu pela janela, desperdiçando balas. Momentos depois, ele e Kisora o encurralaram, e Shu estava pedindo ordens a Yagiri. As ordens deles eram para pegar o demônio vivo, então ele começou a explicar a Kisora que Yoshino ainda tinha sua mente humana intacta depois de ser possuído, o que o tornava apto para interrogatório. Enquanto Yoshino tagarelava sobre as mentiras do prefeito, Shu decidiu pedir um lançador de rede com todo o dinheiro que lhes restava, e Kisara estava tentando dissuadi-lo. Yoshino então disse algo sobre os laços do governo com o assassinato de sua família, e usou a distração para escapar. Shu estava prestes a verificar o lançador, mas Kisora o impediu para perguntar se mais um mês de bater grama valia a pena. Depois de dizer que estava começando a gostar de ser vegano, ele pagou por isso, e segundos depois, Yoshino alcançou o chão e foi arremessado contra uma parede pela empresa de entrega. Ele foi levado em uma maca pouco depois, e Shu saiu com Kisora para começar mais um mês de extrema pobreza. Em um sonho, Kiana caminhava por uma caverna procurando por seus pais que haviam se tornado mortos na estrada. Depois de ser atacada, ela começou a chamar Shu, e ele acordou na cama, feliz por ainda poder se lembrar deles antes de olhar para a foto deles e ver a tentativa de Kisora de se juntar à família. Em uma instalação mais tarde, um cientista estava fugindo com um corpo enquanto a segurança o perseguia para recuperá-lo. Depois de tropeçar, um agente o lembrou de um contrato e ele decidiu seguir em frente depois de ver que não tinha outra opção. Pouco depois, a cidade inteira experimentou um blackout, mas Shu e Kisora já estavam vivendo fora da rede e mal notaram. Ela estava tentando descobrir uma maneira de ir para a escola quando uma carta chegou para ele, e ele disse a ela para faltar. No escritório do prefeito mais tarde, Masaki mostrou a eles um clipe do cientista agora transformado na Usina Norte, e disse a eles que ele era um espião provavelmente tentando roubar tecnologia relacionada ao Organium. O prefeito não sabia do que Masaki estava falando, então Shenfa o lembrou que a cidade foi construída para refinar e estudar a fonte de energia da próxima geração chamada Organium. Com a tecnologia ao redor sendo protegida por eles, vários condados têm enviado espiões como o cientista ao longo dos anos para conseguir um pedaço dela. Com a transformação e o roubo do cientista resultando no blackout, Shenfa pediu a Linfa para descobrir uma boa história de cobertura. O pai deles perguntou se ele poderia ajudar, então eles o fizeram carimbar uma carta de aprovação para mobilizar suas forças. Em um parque muito mais tarde, o agente estava correndo com seu último cliente, e eles passaram por Shu, que estava em um banco com Ayano. Ele tentou dar em cima dela, mas ela já havia perdido a paciência depois de sair sorrateiramente do escritório para vê-lo, e disse para ele ir direto ao ponto. Ele mostrou a ela uma foto do cientista e outra do sinal deixado após sua transformação, que parecia semelhante ao do incidente do hotel. Com um leilão de empregos ainda a 1 hora de distância, ela perguntou a ele como ele já havia obtido informações sobre o incidente. Ela disse a ele que ele provavelmente estava sendo explorado por seus métodos baratos, mas eficazes, e ele disse a ela que não se importava, desde que pudesse obter mais informações para sua missão. Depois de pedir a ela para dizer a Yagiri que ele cuidaria do trabalho, ele tentou soar como um Diga Chad, então ela começou a listar seus inúmeros fracassos até que ele começou a implorar. No leilão mais tarde, ele usou o corte de preço usual para superar os outros, mas então Yugiri apareceu e falou com Masaki. Shu já havia se levantado para sair quando Masaki cancelou sua oferta e mostrou a eles uma imagem térmica do cientista, revelando que ele havia absorvido um núcleo de Organium que poderia alimentar a cidade inteira por 1 semana. As novas demandas eram para que o núcleo fosse recuperado sem prejudicar os cientistas, então Masaki pediu a eles para reiniciar a licitação, e Shu foi até ele para dizer que ele poderia lidar com isso sozinho. Justice então explicou que as novas ordens seriam demais para ele lidar. Momentos depois, Yukari mobilizou as forças de sua empresa e Miles chegou ao carro para dizer a Mikami que eles haviam terminado a evacuação. Mikami estava procurando informações sobre Shu e perguntou a Miles sobre o ano que ele passou como pai adotivo de Shu. Ele disse a Miles que tinha respeito por Shu, pois ele era o exterminador de demônios mais eficaz da cidade, mas ele lutava para entender por que as outras empresas de extermínio não mostravam a ele o mesmo respeito. Enquanto as forças de Yukari começavam a missão tentando congelar o cientista, Miles contou a Mikami sobre como Shu havia realmente recebido uma recompensa por sua cabeça quando ele voltou 2 anos atrás com Kisora.
As outras empresas uniram forças para eliminá-los, mas todos levaram uma surra e acabaram relutantemente concordando que ele tivesse sua própria empresa. Nesse exato momento, uma explosão aconteceu quando o cientista havia completado sua metamorfose. Ele então explodiu os drones antes de voar, e Yukari começou a tentar elaborar uma nova estratégia. Depois de não conseguir encontrar uma solução, ela ligou para Shu, que estava observando o fracasso deles de um telhado. Ayano estava com as forças no chão, prestes a ser aniquilada pela borboleta mutante. Então ela disse a ele para cuidar do trabalho e enviou o contrato antes de dizer a Masaki que eles teriam que desistir de recuperar o núcleo. No momento seguinte, Kisora o abraçou por trás e disse para ele começar o ritual para que pudessem enfrentar o cientista possuído. Shu então disse a ela que havia esquecido algo sobre Ayano, e ela disse a ele que o vestido que ela estava usando no parque era na verdade do primeiro dia deles juntos. Depois de calá-la com seus sucos bucais, ele disse a ela para pegar o máximo de suas memórias que ela precisasse. Então ela começou a sugá-las até que seus poderes fossem ativados. Ayano havia caído na hora e estava prestes a virar carne moída, mas Kisara chegou a tempo de protegê-la antes de atacar o cientista. Quando ela conseguiu penetrar no núcleo, Shu acordou e viu o lembrete que ela havia deixado para ele. Então ele carregou a arma com uma bala de beijo antes de olhar para a foto de sua família para se lembrar deles. Assim que ela expôs o centro do núcleo, Shu deu o tiro e o perfurou, mas ele sobreviveu e começou a carregar para um contra-ataque. Shu então carregou para um segundo tiro e atirou direto através dele antes de desabar de exaustão. Em um armazém perto dos docas, várias noites depois, Ayano e seus subordinados entraram e encontraram um monte de pessoas a caminho do céu antes de serem atingidos por um atirador de metralhadora possuído. Depois que um atirador o eliminou, eles explodiram o lugar e momentos depois, reforços chegaram para levá-lo. Enquanto os sobreviventes estavam sendo levados, Miles estava dizendo a Ayano para parar de explodir prédios quando Tony foi levado em uma cadeira de rodas. E ela o reconheceu do parque. Mais tarde, ela se encontrou com Lympha para jantar e a agradeceu pela ajuda com o incidente do núcleo. Depois que Lympha disse a ela que eles ainda estavam programando blackouts até que um novo núcleo pudesse ser sintetizado, ela pediu outro favor e mostrou a ela uma foto de Tony. Lympha não gostou da ideia de ter que implorar ao chefe de polícia novamente, mas ela concordou em fazê-lo por uma garrafa de vinho extra. Depois de se despedir pouco depois, Ayano estava prestes a voltar para dentro quando Lympha perguntou sobre Shu, e ela tropeçou. Ela então detonou Ayano por se apaixonar por um cara mais jovem e ainda ser dispensada antes de sair. No dia seguinte, Shu olhou para a foto das memórias do demônio do hotel antes de descer com Kisora e prometer levá-la para jantar. Quando eles chegaram à entrada, Akizuka saiu de sua limusine e começou seu simping narcisista por Kisora. Depois que Shu disse a ele para guardar suas cantadas de jardim de infância para outra pessoa, Akizuka se levantou e começou a perguntar sobre os rumores de abuso que ele estava ouvindo. Shu não negou exatamente as alegações, então ele o agarrou pela gola e começou a ameaçar prendê-lo. Kisora então viu Ayano em um carro com Mikami e o seguiu até que eles pararam do lado de fora de um hotel. Depois que a Chizuka deu a Shu seu carro para mostrar a ele quem ele era, ele notou que Kisora havia saído e viu algo em seu telefone antes de deixar a Chizuka continuar sua tagarelice assustadora. Momentos depois, ele estava em um parque olhando para uma postagem que Kisora havia feito sobre Ayano e Mikami. Mikami então se apresentou, exibindo sua identidade e distintivo. Ele revelou que Tony era um membro da máfia Orcas, que recentemente havia neutralizado alguns integrantes da gangue Serpian utilizando poderes demoníacos. Ayano havia lhe contado sobre ter visto Tony no parque, e Shu também se recordava dele. Mikami então informou que estavam tentando localizar o agente, que, segundo eles, era quem persuadia as pessoas a firmar contratos com demônios. Ao ouvir tudo aquilo, Shu ficou furioso com Ayano por tentar conduzir a investigação às suas costas, mesmo ciente de que ele buscava uma pista daquelas há anos. Nesse exato instante, Mikami recebeu uma ligação do escritório, revelando que Tony havia sido despachado para seus ancestrais. No hospital um pouco mais tarde, a coleta de evidências já estava em pleno andamento, e Miles informou a Mikami que aquilo era uma retaliação da Serpiante, antes de lhe mostrar a arma que haviam utilizado. Mais tarde, Ayano tentava obter alguma pista sobre Yoshino no café de antes. Do lado de fora do café, ela avistou Shu, que também tivera a mesma ideia, lembrando-se de que Yoshino era o garoto que assinava um contrato com o agente naquele dia. Ele tentou se juntar a ela para conseguir mais pistas, mas ela recusou a parceria. Então, ele se desculpou por ter se irritado novamente. Ela então ficou chateada e disse para ele ir procurar Kisora, em vez de fingir um pedido de desculpas, já que ele preferia trabalhar com ela. Ela o lembrou da vez em que quis surpreendê-lo no aniversário, mas ele só voltou no dia seguinte e fez a mesma desculpa esfarrapada após seguir pistas. Percebendo que havia perdido as memórias daquele dia, ele começou a se desculpar, e ela começou a chorar antes de sair correndo. Naquele momento, Miles e Mikami haviam mobilizado unidades do lado de fora do esconderijo Serpian.
Mikami decidiu entrar, esperando encontrar o sujeito que havia posto Tomi para dormir, mas o que ele encontrou foi uma poça de fluidos corporais, pois os membros da gangue também haviam sido enviados para a vida após a morte. Pouco depois, Ayano estava debaixo de uma ponte chorando, e de repente ouviu Kisara, que então começou a lhe contar os detalhes exatos da noite sobre a qual ela estava falando para Shu. Elas se sentaram em uma pequena loja sob a ponte para comer, enquanto Kisara lhe contava tudo sobre seu contrato com Shu. Ele estava em um banco fumando e tentava usar o cinzeiro quando uma flecha o atingiu com uma mensagem sobre o esconderijo Serpian. No gabinete do prefeito, Masaki explicou que os orcas haviam enviado outro membro possuído para se vingar de Tony, e pediu a Yukiri que enviasse uma equipe. Mikami e Miles estavam do lado de fora do esconderijo dos orcas com suas unidades, tentando decidir um plano quando ela chegou de moto e foi direto para o porão. Lá dentro, a irmã de Frankenstein acabara de eliminar o último membro da gangue quando ela alvejou com balas e a perseguiu até o banheiro. Usando os reflexos, ela tentou eliminá-lo, mas ele continuou atirando até que ela finalmente ficou sem espelhos para saltar. Wickham já havia chegado e estava dizendo a ele para parar de roubar a cena quando Miles perguntou por que a mulher possuída, que deveria fazer parte da gangue, estava eliminando seus próprios camaradas. Com seu último suspiro, o membro da gangue mencionou o nome de Maria, e eles se lembraram de que ela era a namorada de Tony. Eles então perceberam que os massacres eram, na verdade, a maneira dela de se vingar de todos os envolvidos no que aconteceu com Tony. E naquele momento, Ayano se tornou seu próximo alvo. Ela conseguiu desviar do primeiro ataque e tentou pegar sua arma, esquecendo que não estava equipada. Antes que Maria pudesse desferir o segundo golpe, Kisara o bloqueou e deu a Shu a localização delas, antes de jogar uma arma para Ayano e perseguir Maria. Quando chegaram à estrada, Maria já havia desaparecido. Então Shu disse a elas para ficarem atentas a quaisquer espelhos. Nesse instante, Maria surgiu do reflexo atrás de Ayano, e desta vez ela conseguiu sacar a arma. Mas Maria foi mais rápida e cortou a arma da mão dela. Depois de pegá-la e enchê-la de balas, Maria havia escapado pelo espelho de trânsito e Kisara tentou segui-la, mas ficou presa. Ayano então disse que podia ver manchas de sujeira em suas vestes especiais. Momentos depois, ela chegou com os oficiais, e Ayano a agradeceu pela arma, mas Kisara disse que ainda não haviam pago por ela, pois a entregadora ainda estava esperando. Mais tarde, Mikami estava em uma lanchonete com Shu, e disse que Ayano havia sido levada para uma casa segura. Ele então começou a perguntar sobre a fonte de Shu, pois havia recebido a informação sobre o ataque de Maria minutos depois de ser relatado, o que significava que a fonte provavelmente era um dos superiores. Naquele momento, Yukuri havia chegado à casa segura para dar algumas roupas a Ayano e sentou-se em frente a ela sem olhar, para evitar que Maria explodisse através de seus olhos. De volta à lanchonete, Mikami contou a Shu sobre uma explosão que ceifou 53 vidas na primeira mina de Oregon, cujo o especialista em prevenção de desastres culpou a Organium Corps. Uma inspeção com altos funcionários estava agendada para aquele dia, e todos levaram suas famílias, esperando que fosse um agradável passeio de campo. Mas então o desastre aconteceu e levou todos, exceto Shu. Na casa segura, Yakuru também estava contando a Ayano sobre o incidente, e explicou que as pessoas ficaram frustradas procurando alguém para culpar. Eles acabaram apontando o dedo para o pai de Shu e o rotularam como um terrorista que queria que os demônios tomassem o controle. Mikami sabia que Shu estava obtendo informações da fonte misteriosa por desespero para descobrir o que aconteceu naquele dia, mas ele também suspeitava que a fonte estivesse ligada a tudo. Ele então pediu a Shu para se juntar a ele, o que foi uma surpresa, já que Shu não achava que alguém acreditasse na inocência de seu pai. No dia seguinte, Miles disse a Mikami que também estava surpreso com o apoio de seu filho a Shu, e contou sobre o ano em que viveram juntos. Mikami então mostrou uma foto de Junior, o agente que eles estavam procurando, e discutiu o plano de interrogatório. Depois de chegar ao seu lugar, Miles percebeu que era bem em frente ao lugar de Shu. Eles não obtiveram resposta depois de bater, então entraram e encontraram o que costumava ser Junior. Olhando mais de perto, Mikami viu o que havia acabado de acontecer, e Miles mostrou a ele uma mensagem que o culpado deixou na parede. Na casa segura, pouco depois, Ayano estava tomando o suco número 20 quando ouviu alguém e pensou que era Yagiri. Depois de ver Shu, ela teve um ataque de pânico e rapidamente se vestiu antes de se sentar com ele para conversar sobre tudo. Ele disse a ela que não desistiria de sua busca pela verdade, e ela disse a ele para considerar o fato de que seu pai poderia realmente ter estado envolvido. Depois de dizer a ela que ainda descobriria a verdade, ela perguntou se ele havia apenas se juntado à empresa deles e namorado ela para receber treinamento de sua mãe, que já foi aluna de seu pai.
Quando ele disse que fez isso porque realmente a queria, ela se aproximou. Mais tarde naquele dia, começou a chover e as luzes se apagaram, então eles se apoiaram um nas costas do outro. Enquanto a água pingava lentamente, ele disse a ela que havia um segredo que ele havia conseguido guardar de todos, incluindo Kisara, e ela não acreditou nele até que ele disse que Kana ainda poderia estar viva. Depois ele havia contado a ela sobre os sonhos que começou a ter com ela meses antes de sair da empresa de sua mãe. Com demônios tipicamente se comunicando através de sonhos, ele suspeitou que ela havia sido sequestrada por um. Inanno então se afastou dele e disse que pararia de tentar interferir em suas tentativas de encontrá-la. No momento seguinte, ela começou a beijá-lo e o empurrou para baixo antes de dizer que queria uma última sessão. Enquanto ele reorganizava as entranhas dela, a chuva continuava caindo, e momentos depois, Maria surgiu de uma das gotas. Ela cortou o sofá ao meio, mas os errou, pois eles estavam em outro lugar, aplaudindo, em todos os estilos conhecidos pelo homem. Kisara atacou de repente, mas ela conseguiu escapar. Então Kisara foi cumprimentar Ayana com seu crânio. Sabendo o que ela havia feito com Shu, ela não conseguiu conter as lágrimas enquanto dizia a Ayana para se proteger antes de voltar para fora. Enquanto Maria espalhava vidros refletidos por toda a casa segura, Shu observava e de repente sentiu a espada de Kisora em suas costas. Ela disse que era a vez dela e imediatamente o atacou para realizar o ritual do suco bucal até que ela se energizou e foi enfrentar Maria. Enquanto elas chocavam espadas na velocidade do som, Inanna acordou Shu e percebeu que ele havia esquecido a sessão de aplausos de 1 hora. Kisura havia baixado a guarda e estava prestes a ser aplaudida quando Shu enfiou o cotovelo em Maria e a empurrou para trás. Ele então jogou a bala Kiss de Kisura no peito dela e ela usou sua espada para cravá-la, explodindo Maria no processo. No dia seguinte, ela estava em um banco do parque arruinando seus pulmões quando Mikami apareceu e contou a ele sobre Junya. A análise deles revelou que o culpado era um humano tentando fazer parecer que era Maria, e Mikami suspeitava que o informante misterioso tivesse ligações com isso. Enquanto isso, Kazura estava voltando das compras quando viu Ayano e a lembrou da decisão que ela tomou de parar de interferir. Mas as memórias de Shu se foram novamente. Ela decidiu voltar atrás e disse a Kazura para aprender algumas lições com as memórias dele sobre o jogo de garganta dela. Mais de uma semana depois, uma freira chamada Sharon encontrou o Hotel Legeston depois de carregar uma foto da noite em que Kisora o destruiu. Mais tarde naquele dia, Ayano estava na casa de Tio, exibindo suas qualidades de esposa, esperando que ele notasse, mas ele mal lhe dava a atenção. Ela então perguntou sobre Kizura, e ele disse que ela havia sumido desde a luta com Maria. Ele não conseguia aceitar nenhum trabalho sem ela, então Ayano tentou convencê-lo a acompanhá-la em seu último trabalho, mas ele recusou, alegando que uma classe D era muito fraca para ele. Pouco depois, Sharon havia se infiltrado nos sistemas de comunicação da empresa, e ouviu o briefing sobre a localização do demônio de classe D antes de entrar em um táxi para chegar lá. Kisera estava debaixo de uma ponte na época e continuava ignorando a mensagem que ele estava enviando. Alguns anos atrás, Shu entrou em uma caverna no inverno e a encontrou transformada em pedra por sua espada. Depois de puxá-la, ele estava tentando verificar se ela estava bem quando ela o atacou e continuou a golpeá-lo até prendê-lo na parede pelo pescoço. Quando ele disse que queria aplaudi-la, a maldição de pedra se quebrou, e enquanto ela tentava se concentrar na memória, recebeu uma notificação. Ayano havia postado uma foto de sua sessão de limpeza, e ela tinha mais curtidas do que todas as postagens de Kisora juntas, então ela jogou o telefone. Naquele momento, Justice havia chegado ao prédio abandonado com seu ajudante, mas então eles encontraram o demônio já neutralizado. Eles estavam tentando descobrir o que havia acontecido quando ele viu Sharon no último momento e jogou seu ajudante em um pilar enquanto ela invadia. Ele tentou falar com ela e ela respondeu tentando chutar seus miolos para fora. Depois de bloquear muitos chutes, ele pegou a perna dela e perguntou se podia abrir, mas então ela o prendeu em um leg lock. Ela estava tentando perguntar sobre a foto do hotel quando reforços apareceram e começaram a esvaziar seus pentes neles. Ele estava tentando bloquear as balas quando ela o chutou contra os oficiais e pulou pela janela. Ela então entrou no carro dele e encontrou cartões de acesso à empresa antes de sair com o carro. Ela estava em um trem mais tarde, ainda tentando mandar mensagem para Kisora, e desceu na próxima estação. Ele sentou-se em um banco e estava olhando a mensagem que enviou ao informante misterioso quando eles apareceram. Enquanto ele fazia perguntas ao informante sobre quem eles eram, Makemi e Miles estavam ouvindo. Eles disseram a ele para verificar a lixeira, e ele encontrou um tablet com imagens do confronto de Sharon com Justice. Ele estava revisando as imagens quando o informante mencionou algo sobre a Abadia Celestial e tentou escapar para a multidão. Shu os perseguiu por uma série de corredores, mas o informante correu por uma parede falsa no último momento e escapou. Pouco depois, ele estava no leilão com o resto dos proprietários da empresa tentando descobrir quem era Sharon. Masaki ainda não tinha certeza porque uma freira estava atacando caçadores de demônios de baixo orçamento como eles. Então ele disse a eles para terem cautela. Depois que os outros saíram, Shu mencionou a Abadia Celestial para Yakiri, e Shu reconheceu o nome.
pertencia a uma igreja filantrópica que se passava por ativistas de direitos iguais para as massas. Na realidade, eles eram um coletivo global de exorcistas incrivelmente fortes que vinham comendo demônios no café da manhã por mais de um milênio. Mais tarde naquela noite, Yadkiri estava saindo ao telefone com Ayano quando viu uma sombra se aproximando e ficou em guarda. Vendo que era Sharon, ela relaxou e perguntou o que ela queria. Sharon jogou a foto de Kisora e perguntou sobre seu paradeiro, mas Yagiri tinha algumas suposições sobre por que ela estava procurando e recusou-se a dar-lhe a informação. Sharon estava prestes a arrancar a informação dela quando Ayano invadiu por uma janela e começou a atirar. Ela quase deixou a mãe incapacitada e ignorou suas reclamações para continuar atirando em Sharon, que avançou direto para ela e chutou a arma para longe. Depois de quase esmagar a cabeça de Ayano contra uma parede, ela a reconheceu e lhe deu um golpe forte no fígado antes de perguntar se ela ainda era de Shu. Ayano esqueceu que estava em uma luta e começou a tagarelar. Então Yagiri assumiu e perguntou a Sharon por que ela não mencionou conhecer Shu em primeiro lugar. Ela perguntou a localização dele novamente, e eles recusaram, então ela roubou o telefone de Ayano e fugiu. Eles tentaram persegui-la, e encontraram os seguranças da empresa nocauteados pelo corredor. Momentos depois, o telefone de Kizura começou a tocar com mensagens do número de Ayano, então ela verificou e imediatamente reconheceu Sharon. Naquele momento, ela estava voltando depois de comprar cigarros suficientes para envenenar um elefante adulto. Ele recebeu uma ligação de Yagiri e ouviu Ayano, que explicou o que havia acontecido assim que ele chegou à porta. Ele deixou cair os cigarros e sacou a arma, mas então sua porta foi explodida e o empurrou para fora da janela. Depois que Sharon desceu, ele tentou correr para pegar a arma, mas Sharon a alcançou primeiro. Após um tiro no corpo e um chute que o colocou em modo de voo, ela o prendeu com suas baquetas sagradas e o lembrou de quem ela era. Com suas memórias ainda em suspenso, ele disse que não se lembrava, então ela começou a martelar isso nele. No momento seguinte, ela sentiu um ataque e desviou da espada de Kisora antes de ser assada por ter problemas de abandono. Vendo sua espada, Sharon a lembrou do que aconteceu na caverna. Sharon estava trabalhando com Shu na época e enfiou a espada em sua coluna, mas então Kisera continuou atacando até que Shu atirou nela. Sharon então a chutou contra uma parede com a espada, a mantendo no lugar até que ela desmaiasse. Enquanto Shu continuava seu cochilo, as garotas lutavam, e Sharon quase aplaudiu Kizura com sua lâmina de sapato antes de fazer uma pausa para elogiá-la. Antes que pudessem continuar, eles se viram em uma situação de drive-by, quando Ayana parou com oficiais armados. Sharon então prometeu fazer outra visita em breve e desapareceu na noite. Kizura imediatamente correu para acordar Shu, mas ele não respondeu, então ela tentou usar seus fluidos bucais para acordá-lo. Mas Ayano a impediu e quase arrancou seu couro cabeludo. Em um sonho, Kana estava implorando a Shu para salvá-la, então ele chamou Kizura e disse a ela para fazer isso. Depois de tocar a arma, ambos se tornaram pó de fada, e ele imediatamente se esqueceu deles. Ele estava em uma cama de hospital na época, e as garotas estavam cuidando dele. Kizura perguntou a Inano se ela estava bem, e ela disse que estava muito melhor do que os oficiais da empresa que todos chegaram perto de chutar o balde. Naquele momento, Yokiri e Masaki estavam examinando os dados de Sharon com Mikami e Miles, antes de descobrir que Sharon estava entre as 12 freiras de elite conhecidas como as Relíquias Vivas. Masaki considerou obter a ajuda dela para lidar com os demônios na cidade, mas trabalhar com sua organização global acabaria mostrando ao mundo a verdade sobre a infestação demoníaca da cidade, e daria a outros países um motivo para investigar a mineração de orgânio. De volta ao hospital, Idano pediu a Kazura para explicar o que aconteceu com Sharon após o incidente na caverna. Ela disse a ela que Sharon queria colocá-la em sono permanente, mas ela precisava dela viva para sua missão. Então, naquela noite, enquanto ele estava treinando com ela estava tentando esfaqueá-lo pelas costas. Nesse instante, ela ficou paralisada, pois ele havia revestido seu Glissant Poison antes do treino para garantir que atingisse os pontos certos. Vendo que ele estava estável, Kizura se levantou para sair e estava a caminho quando Ayano a parou para perguntar por que ele não se lembrava de Sharon. Kizura lembrou da conveniente habilidade de sugar memórias que ela tinha e Ayano surtou, perguntando se havia mais treinos induzidos por veneno que ela o havia feito esquecer. Mas Kisora não fez nenhum comentário e saiu. Ela, na verdade, esteve acordada o tempo todo e começou a tentar descobrir onde tudo deu errado. Naquela noite, Sharon usou um jet ski para chegar a um navio de carga onde ela eliminou os guardas antes de arrombar um container com um traje mecânico. Depois de largar suas vestes sagradas, ela foi sugada para dentro do traje. No dia seguinte, Miles e Mikami estavam no navio tentando descobrir o que ela havia levado. Depois que um dos coletores de evidências encontrou o que ele disse serem fibras musculares de um demônio, eles foram ver Masaki depois de confirmar que era de fato o corpo de um demônio. Masaki disse a eles que a Abadia Celestial havia criado uma empresa falsa para transportar o corpo, e eles começaram a tentar descobrir por que ela precisava dele. Lembrando que ela estava fazendo a mesma coisa com um demônio ainda respirando, eles perceberam que ela queria usá-lo contra Kisora. Lembrando da mensagem que Sharon lhe enviou na noite anterior, Kisora chegou ao local e a chamou para a luta. Sharon já estava lá, então Kisara olhou ao redor até olhar para cima, enquanto Sharon começava a atirar.
Depois que ela desviou dos tiros que estilhaçavam o concreto, Sharon pulou para mostrar a ela o novo visual. Kisara a chamou de fraca por buscar proteção e avançou bloqueando as balas até fazer contato. Depois que uma das feridas de bala se fechou, Kisara tentou se exibir para ela, mas então Sharon ativou as fibras musculares do demônio e Kisara começou a desviar até que uma delas a atingiu bem acima do joelho. No hospital, mais tarde, Ayano foi ver Shu, mas ele já havia saído pela janela. De volta ao prédio abandonado, Kisara estava correndo por sua vida e se escondeu atrás de um pilar para mudar para o combate verbal enquanto amarrava sua lesão. Depois que os tentáculos de Sharon a encontraram e a encurralaram de ambos os lados, Sharon se aproximou para o golpe final. Kisara tentou revidar, mas Sharon já havia disparado um tentáculo através de sua coluna. Depois que ela caiu, Sharon caminhou lentamente para acabar com ela. Mas então, uma explosão aconteceu e Kisara acordou momentos depois e viu Shu. Ela se lembrou de sua raiva contra ele e começou a fazer beicinho. Então ele a lembrou dos litros de sangue vazando dela e disse que eles tinham que fazer o ritual. Ela o interrompeu para perguntar se ele a havia salvado de Sharon naquela noite apenas para usá-la ou porque ele realmente se importava. Ele tentou evitar a pergunta, mas ela continuou perguntando. Então ele a calou com um beijo, mas ela ainda o empurrou para trás. Ele então disse a ela para parar de dificultar as coisas e tentou novamente, mas ela recusou. Então ele disse a ela que era porque ela era o único demônio que fazia sua espada se levantar. Após a troca de fluidos mais pegajosa que eles já haviam feito, ela se curou. E Sharon invadiu momentos depois antes de vê-la pronta para a rodada final. Ela começou a atirar novamente, mas desta vez, Kizura foi muito rápida e cortou a arma. Então Sharon deu um passo para trás e disse a ela que Shu a estava usando. Kizura disse a ela que a salsicha dele valia a pena, e avançou enquanto Sharon ativava as fibras novamente. Vendo que Kizura era muito forte para as fibras, Sharon tentou tirar Shu, mas Kisara impediu e estilhaçou as fibras com a mão, antes de usar ondas de golpes para quebrar seu traje mecânico. Kisara então avançou para o ataque final, que os fez atravessar todos os andares do prédio. Pouco depois, Miles e Mikami chegaram, lutando para manter o foco após verem o plano divino de Sharon. Ela já estava acordada e perguntou a Kisora sobre Sharon, pois ele havia perdido a memória, mas ela disse para ele esquecer, antes de decidir voltar para casa com ele. Mais tarde naquela noite, Sharon estava na sala de interrogatório, dizendo a Mikami que a Abadia Celestial estava interessada na cidade, pois um demônio muito além do que já haviam enfrentado planejava fazer sua entrada. Dias depois, em uma parte da mina abandonada de Oregonium, um homem misterioso caminhou até o cajado dos sonhos de Shu e uma garota acorrentada atrás da rocha, antes que uma tatuagem em seu braço começasse a brilhar intensamente. Na casa de Shu, mais tarde, a investigação de Junior foi retomada e Mikami tinha novas pistas para focar. Eles haviam descoberto que Junior trabalhava para um demônio ativo que agia nos bastidores. Mas, a julgar pela rapidez com que ele foi eliminado após ser descoberto, havia definitivamente outro intermediário envolvido. O novo sujeito provavelmente tinha acesso a informações de alto nível, o que explicava como ele conseguiu eliminar Junior tão rapidamente. Então eles suspeitavam que o verdadeiro agente era também um misterioso informante. Miles ainda tinha dúvidas, pois não conseguia entender por que o agente estava fazendo as pessoas se registrarem para se tornarem demônios, apenas para entregá-los a Shu e Kisora. Eles então perguntaram a Shu sobre a primeira vez que ele conheceu o informante, mas sua amnésia induzida pelo golpe já havia apagado essa memória. Enquanto conversavam, o informante estava lá fora, ouvindo em seu carro, mas então Ayano chegou e ele partiu. A essa altura, Mikami havia anotado os nomes dos suspeitos, e enquanto pensavam, Kazara afirmou ter descoberto tudo e circulou o nome de Ayano. Ela estava convencida de que era ela ou Yagiri, e Shu tentou dissuadi-la. Mas então, Mikami teve uma ideia. Yagiri já havia trabalhado com o departamento de polícia e esteve envolvida na criação do departamento antidemônios, então descartá-la não era uma opção viável. Shu estava tentando dizer a eles que Ayano não tinha neurônios suficientes para arquitetar tal plano, quando percebeu que ela o havia escutado. Pouco depois, ela arriscou o próprio nome e exigiu uma explicação de Shu, então os rapazes tentaram salvá-lo da situação. Ela então gritou com Kisara por inventar teorias malucas, mas Kisara estava muito focado em sua primeira tentativa de fazer comida de verdade. Pouco depois, ele estava com Yugiri e Masaki, perguntando diretamente se eles eram os suspeitos que procuravam. Depois de limparem seus nomes, tudo se resumia ao diretor-geral. Mas quando ele perguntou quem era, Masaki disse que o diretor era um sujeito misterioso que nenhum deles havia realmente visto antes. Quando ela perguntou como eles trabalhavam tão confortavelmente para um homem misterioso, Yugiri disse que tinha certeza de que o general era um humano com imenso ódio por demônios. Foi ele quem tornou possível que Shu e Kazora pudessem se juntar ao departamento, apesar das tensões crescentes na época. Ela então disse a ele que havia um suspeito que ele estava perdendo de vista, e pouco depois ele estava do lado de fora da cela de Carol, explicando que Kisara estava esperando uma razão para mandá-la para o céu. Ela então mostrou as cordas usadas para amarrá-la e prometeu se comportar.
Então ele perguntou sobre o demônio que ela havia mencionado durante o interrogatório. Ele queria saber se era o mesmo demônio que eles estavam procurando, e ela respondeu dizendo que já havia contado a ele antes. Foi durante um dos treinos deles, então Kisara provavelmente removeu a memória. Ela então disse a ele que o nome do demônio era Asmodeus. O verdadeiro agente que procuravam trabalhava para Asmodeus e se movia livremente, pois ainda era totalmente humano. Ele perguntou se a Abadia Celestial poderia ajudar, mas tudo o que ela fez foi dar-lhe uma dica, sugerindo que o verdadeiro agente estava sempre perto do dano que ele estava causando. Na delegacia naquela noite, Miles estava pronto para ir embora e pediu a Mikami para acompanhá-lo. Mas ele queria ficar para verificar algumas coisas. Depois que Miles saiu, Mikami olhou a lista novamente até que de repente percebeu algo e verificou no computador. Enquanto ele saía correndo, o informante estava bem na esquina, observando tudo. Depois de chegar ao carro, ele tentou ligar para Shu, mas caiu na caixa postal enquanto ele partia. Shu recebeu a mensagem de voz e ouviu para saber o que Miles havia encontrado. Mas ele acabou ouvindo os momentos finais de Miles, pois alguém o pegou desprevenido e o eliminou. Pouco depois, eles chegaram à delegacia e o encontraram no carro. Nesse exato momento, viram o informante correndo e imediatamente o perseguiram até encurralá-lo. Ele então tirou seu disfarce e revelou ser Hachizuka. Shu perguntou se ele era o atirador, mas ele negou e puxou um cartão, alegando ser, na verdade, o diretor. Então Shu o nocauteou. Pouco depois, ele estava amarrado na casa de Shu, com uma arma apontada para a cabeça, enquanto Shu exigia respostas. Ele estava explicando como sua rotina de príncipe encantado era uma fachada, quando Kazora o interrompeu para dizer que a única coisa que ele encantava eram provavelmente suas irmãs com cérebro podre. Depois de dizer que não estava por trás da aposentadoria permanente de Mikami, Shu enfiou a Glock em sua boca e ameaçou explodir seus miolos. Pouco depois, eles estavam na prefeitura e Shu estava ficando frustrado novamente. Então ele os levou para um elevador e inseriu o comando para um andar secreto. No caminho para baixo, ele disse a Shu que todos os suspeitos eram completamente inocentes, e Shu queria saber como ele sabia. Então ele lhes mostrou seu andar de vigilância. Eles tinham câmeras por toda parte e em todas as pessoas da cidade inteira, então ele estava prestando atenção extra aos suspeitos e a qualquer outra pessoa suspeita. Shu e Kisara estavam um pouco mais preocupados com ele espionando o plano de sua irmã, mas ele disse que era necessário para proteger a cidade. Depois de exibir um vídeo do tiroteio, ele disse a eles que o atirador estava sempre encapuzado, o que tornava impossível saber quem ele era. Dias depois, ele agradeceu a Ayano por aparecer para ajudar a revisar os vídeos, mas ela estava preocupada com ele. Mais tarde, todos foram ao funeral de Mikami, e na saída, Miles se ofereceu para lhe dar uma carona. Durante o caminho para casa, eles começaram a conversar sobre Mikami e os momentos que passaram juntos. De repente, Shu disse a Miles que sabia que ele era o atirador, e a tatuagem em seu braço se iluminou. Mais cedo naquele dia, Shu e Yugiri se encontraram com Hachizuka para discutir o que ele havia descoberto. Eles haviam notado que Miles foi o primeiro a chegar em todos os incidentes recentes com pessoas possuídas, mas Hachizuka não viu isso como razão suficiente. Eles então contaram a ele sobre a tatuagem em seu braço que havia sido identificada pelos oficiais após interrogarem indivíduos recentemente possuídos na cidade. Naquele momento, 2 caminhões da empresa de Yugiri e as garotas os estavam seguindo, e Miles ficou animado, pensando que estava prestes a estrelar um especial de Velozes e Furiosos especial. Ele perguntou a Shu sobre o preço colocado em sua cabeça, mas tudo o que Shu sabia era que Yugiri havia vencido o leilão. Pouco depois, Hachizuka ligou para Masaki, chateado com o fato de Yugiri ter dado um lance de apenas $1 para vencer. Antes do leilão, ele havia planejado excluir Yugiri e Shu da operação e disse a Masaki para deixar as outras empresas garantirem o lance a qualquer preço, decidindo que ele compensaria mais tarde. Com o plano falhando, Yugiri disse a ele que suas preocupações sobre eles terem problemas para enfrentar Miles não eram necessárias, pois estavam acostumados a se voltar contra ex-parceiros. Yugiri então pegou o telefone e acusou a Tezuka de querer excluir Shu, porque ele realmente sabia onde estava sua família e não queria que Miles contasse a ele. Antes que ela pudesse terminar de perguntar sobre isso, ele desligou e esmagou o telefone com raiva. Nesse exato momento, um oficial chegou para entregar mais uma má notícia, pois Sharon aparentemente havia escapado do cativeiro. A essa altura, Shu estava levando Miles para sua execução e queria saber como ele pôde traí-lo depois de todos os anos que passaram juntos. Ouvi-lo falar o lembrou de Mikami, que finalmente havia ligado os pontos depois de levar 2 tiros no peito. Ele se lembrou de que Miles tinha uma filha com uma doença terrível que chegou a causar uma parada cardíaca nela, mas ela milagrosamente melhorou pouco depois da explosão da mina com o pai de Shu. A essa altura, eles haviam chegado a uma clareira e Shu estava se preparando para eliminá-lo enquanto a empresa de Yugiri se posicionava. Antes de iniciar a execução, Shu exigiu um pedido de desculpas por tudo o que Miles havia feito, mas então ele começou a rir. Após ativar seu contrato, ele disse a Shu que não tinha arrependimentos e se transformou em sua forma demoníaca. Pouco depois, os oficiais estavam esvaziando seus pentes nele, e Ayano direcionou o poder de fogo.
Shu, por outro lado, estava agindo mecanicamente, então Kisara teve que lembrá-lo de que eles eram os únicos capazes de eliminar Miles sem arriscar suas vidas. A maioria dos oficiais já havia sido neutralizada, e Ayano ainda estava atirando até que Miles quase a esfolou com suas correntes. Nesse exato momento, Sharon apareceu e jogou sua moto contra Miles antes de usar a lâmina de seu sapato para cortar o braço dele. Depois de rasgar seu olho, ele se curou e estava prestes a socá-la direto para o paraíso, mas Ayano usou suas balas para empurrar o punho dele para trás. Ela então apontou uma arma para a cabeça de Sharon e exigiu respostas, mas antes que pudesse terminar de chamá-la de ingrata, Miles os interrompeu. Shu disse a Kazura que a havia ajudado a escapar para que ela pudesse ajudá-los em troca de sua liberdade e acesso às memórias de Miles. Ele então disse a Kazura para sugar todas as suas memórias de Miles, mas ela o lembrou do que Sharon havia dito uma vez sobre os perigos de perder tantas memórias. Enquanto ele decidia aceitar o risco e começava o ritual, as garotas haviam sido derrubadas e estavam prestes a virar carne moída, mas Kisara apareceu a tempo para salvá-las. Ela então assumiu e manteve Miles em alerta com seus ataques incrivelmente rápidos, enquanto bloqueava todos os dele. Vendo que haviam se tornado espectadores inúteis, Ayano pediu a Sharon um duelo, mas ela recusou, explicando que não era do tipo que batia em lutadores de nível Sakura. No momento seguinte, Shu acordou e viu um lembrete dizendo o que Miles havia feito. A essa altura, Kisara ainda estava resistindo a ele e finalmente conseguiu perfurar suas costas. Depois de remover sua espada, ambos respiraram por um segundo, mas então, quando ele avançou, passou por ela e disse para ela cuidar de Shu, o que a deixou atordoada. Ele avançou direto para Shu, que só conseguia ver vermelho naquele ponto, e carregou sua arma antes de se preparar e atirar nele. Mais de uma década atrás, Miles estava lavando seu carro em casa quando o pai de Shu veio vê-lo, após receber uma recomendação de Yugiri. Mais tarde, eles contaram a ele sobre a existência de demônios na cidade, mas ele não acreditou até a noite em que Ogata derrubou um pela primeira vez na frente dele. Ao longo dos anos, todos se tornaram inseparáveis e suas famílias também cresceram, mas então sua filha adoeceu. Ogata o encontrou no hospital um dia, depois de descobrir que o núcleo de Organium estava atraindo os demônios. Ogata estava montando a investigação na Hive Mind 3 e queria que ele viesse, mas ele decidiu sair do caso para apoiar Melissa. Mais tarde naquela noite, uma pessoa misteriosa disse a ele que ela poderia ser salva, e ele percebeu que não estava falando com uma pessoa de verdade. Ele foi à mina pouco depois e trocou de lugar com Yagiri antes de entrar. Naquela época, apenas Ogata ainda estava consciente e lutava para entender o que Sayuri queria dizer ao afirmar que era um demônio que só o havia aplaudido para dar à luz Kana, que se tornaria o portal entre o mundo humano e o demoníaco. Depois que Ogata desmaiou, Miles chegou lá e agarrou Shu antes de dizer a Sayuri, que na verdade era Asmodeus, para poupar Shu. Ele estava saindo da mina quando ela explodiu, e 3 dias depois ele acordou em um hospital e Yagiri disse que ninguém mais havia sobrevivido. Ele então se sentou e lembrou que Ogata foi quem explodiu a mina, mas decidiu guardar isso para si. No momento seguinte, uma enfermeira disse que sua filha havia se recuperado de repente, e pouco depois ele voltou para casa com Shu. Mais tarde naquele dia, ele recebeu uma carta de Asmodeus, lembrando-o de que ainda tinha trabalho a fazer e agora tinha o demônio vivendo em seu subconsciente. Depois de extrair as memórias, Kazura disse a Shu que Miles havia se desculpado, mas ele ainda não sabia quem ele era e estava pedindo mais quando de repente se lembrou. Miles havia se desculpado com ele pouco antes de atirar, mas ele ainda não tinha o quadro completo e não conseguia entender por que estava chorando. Dias depois, o monitoramento de tremores da cidade estava detectando atividade sísmica a quilômetros de distância da cidade. Os terremotos estavam vindo de Kana, que ainda estava acorrentada na mina. No prédio da empresa, mais tarde, Kisara estava protegendo os olhos de Shu de Sharon, que estava começando a parecer a freira daquele vídeo com Johnny Sins. Eles haviam decidido fazê-la morar na empresa para protegê-la de todo o pessoal da lei que a perseguia na cidade. Lembrando-se da segunda parte de seu acordo com Shu, ela perguntou a Kazura sobre as memórias que havia sugado de Miles. Pouco depois ela contou tudo a eles, mas adicionou uma reviravolta que fez parecer que a explosão também fazia parte do plano de Asmodeus. Ayano ficou animada ao ouvir que o pai de Shu era inocente, mas ele ainda estava lutando para se lembrar do que estavam falando. Yugiri perguntou pelos motivos de Asmodeus, mas Kisara não encontrou nada sobre isso nas memórias. Então Ayano perguntou por que Miles havia decidido salvar apenas Shu. Sharon os interrompeu e exibiu imagens do contrato de Asmodeus e dos corpos que o demônio havia usado ao longo dos anos. A Abadia Celestial estava tentando descobrir por que ele veio para a cidade 12 anos atrás, e Yugiri lembrou que foi por volta da época em que Ogata descobriu que o núcleo de Organium estava atraindo demônios. Sua iniciativa de iniciar uma investigação foi o motivo pelo qual Asmodeus o visou em primeiro lugar. Ayano então perguntou a Kazura sobre suas memórias da mina, e Sharon pôde perceber que ela estava escondendo algo. Fora da sala, pouco depois, Ayano prometeu ajudar a encontrar Kana. Mas então ela pareceu ter acabado de se lembrar de quem era e disse algo inadequado antes de fugir.
Mais tarde, Kisara estava em um barco com Sharon, após fazer um acordo com ela para salvar Kana sozinha, para que não tivesse que causar mais danos a Shu. Na cidade pouco depois, Ayano pegou Linfa e entregou um arquivo com uma imagem do que costumava ser a localização da mina antes de afundar. Linfa disse a ela que a área estava restrita para evitar um segundo desastre. Mas então Ayano disse a ela para olhar a segunda imagem de um fundo oceânico vazio que não tinha vestígios da mina supostamente afundada. Ayano então perguntou o que realmente aconteceu com a mina. De volta ao barco, Sharon mostrou a Kazoro um mapa de todos os lugares onde Asmodeus havia causado desastres ao longo dos anos. O emblema era um círculo mágico gigante, e o ponto final era onde ele realizou o último ritual antes de desaparecer com todas as pessoas que viviam na vila. Depois de cruzar o círculo com os eventos demoníacos que ocorreram na cidade, eles encontraram o ponto final atual, e Sharon revelou que era a localização atual da mina. Depois de chegarem a uma ponte vazia, Linfa tentou dizer a Ayano que eles tinham os melhores interesses das pessoas em mente. Ayano então disse que sabia como eles haviam basicamente movido a cidade inteira, que era tecnicamente uma ilha flutuante, para longe da mina, para que pudessem confortavelmente abandonar tudo relacionado a ela. Antes que Linfa pudesse justificar o que fizeram, Ayano apontou uma arma para a cabeça dela e perguntou pela localização de Kana na mina. Linfa estava tentando explicar que não estava encarregada daquele caso quando viram um tanque militar e ela desviou para evitar o míssil. Vendo os outros donos de empresas, Ayano acusou Linfa de ser uma delatora, mas Linfa já havia se borrado de medo, pensando que estava prestes a ser eliminada. De volta ao barco, Sharon explicou que Asmodeus havia, na verdade, trocado de lugar com a verdadeira mãe de Shu para dar à luz Kana, o que explicava por que só a levou. Eles viram o demônio pela última vez há 16 anos e supuseram que ele havia feito a troca por volta daquela época para mantê-los correndo em círculos. Kisara então perguntou o que o demônio queria, e ela disse que sua missão era fundir os mundos demoníaco e humano em um só. Kana seria usada como portal para ambos os mundos, mas a explosão que Ogata havia causado acabou enviando Asmodeus de volta ao mundo demoníaco. Ele então usou Miles para desencadear as possessões demoníacas que estavam lentamente reativando Kana na mina para se preparar para seu retorno. Eles haviam chegado à localização da mina a essa altura, e se prepararam para encontrar Kana. Enquanto isso, na ponte, Ayano tentou voltar para escapar, mas Justice estava do outro lado para impedi-la. Eles deram a ela uma chance de se render para evitar que a transformassem em atropelamento e revelaram que sua mãe já havia sido detida. A Tezuka então invadiu o carro para falar com Linfa antes de dizer a Ayano para se render. Não vendo outra opção de fuga, ela decidiu se entregar. Mas então, eles viram um helicóptero de combate sendo pilotado por Shu, e Yugiri disse a ela para subir. Depois que Linfa enviou as coordenadas, ela tentou usar seu sorriso para apagar o fato de que havia apontado uma arma para a cabeça dela antes de partir com Shu. Frustrado, Hachizuka então contou a Masaki sobre uma arma de satélite da Guerra Fria que ele havia comprado e planejava usar para destruir a mina. A essa altura, Sharon e Kisara estavam nas minas e finalmente encontraram Kana ainda acorrentada. No momento seguinte, Kisara bloqueou um golpe de dropkick de Sharon que não a surpreendeu de verdade. Sharon disse que Kana era muito perigosa para ser deixada viva, mas Kisara se recusou a entregá-la. Masaki tentou dissuadir Hachizuka de usar o satélite, pois Kisara seria pega na explosão. Mas era tarde demais, pois ele já o havia ativado. No momento em que as garotas começaram a lutar, Kana começou a se abrir e o braço de Asmodeus saiu por suas costas. Nesse exato momento, Shu e Ayano chegaram ao portão enquanto o raio laser incinerava a ilha. No momento seguinte, parou, e Masaki o lembrou de que era um equipamento muito antigo, mas então eles assistiram em choque enquanto o único braço, que agora tinha o tamanho de um titã colossal, se erguia. Kisara havia saído com Sharon, mas ele as atacou imediatamente, e ela tentou desviar enquanto a segurava. Depois de soltar, ambas começaram a lutar contra as mãos, e Shu disse a Ayano para assumir os controles. Depois que Sharon foi derrubada, ambas assistiram enquanto Asmodeus criava zumbis de areia a partir dos corpos das pessoas que ele havia usado ao longo dos anos. Kazara tentou lutar, mas então ela foi agarrada, e estava sendo lentamente esmagada enquanto a zumbi Sayuri a estrangulava. Shu então atirou um buraco nela, mas ele se curou. Então ele esvaziou o pente nela, fazendo-a desintegrar. Ele então agarrou Kisara, que percebeu que ele nem mesmo reconhecia sua mãe, e disse a ela para remover o restante de suas memórias. Ela estava explicando por que não queria fazer isso quando uma lança a atravessou, e ele viu Kana vindo através de um portal. No momento em que Kazara agarrou a lança, ela viu memórias da infância de Shu. Nesse exato momento, o braço de Asmodeus começou a se desintegrar, então Ayano levou o helicóptero de combate perto o suficiente para ele pular. Depois que Kisara disse para ele ir embora, ele ainda estava tentando ajudar, mas então Sharon o agarrou antes de chegar ao helicóptero.
Depois que o braço se desintegrou completamente, Kisara se virou e ficou chocada ao ver Kana em sua forma demoníaca. Ela agarrou a lança novamente e percebeu que Kana estava vasculhando as memórias que havia absorvido de Shu. Depois que Kana absorveu a lança e as memórias de Shu, Kisara avançou para atacar, mas então ela se lembrou de uma foto de infância de Kana e congelou. Kana então usou a abertura para explodi-la, e ela caiu no oceano. Ayano tentava aproximá-los para salvá-la, quando Kana quase explodiu o helicóptero, mas parou ao ver Shu. No instante seguinte, ela foi incinerada pelo laser do satélite, pois Ichizuka decidira salvá-los dela. Ele logo os instruiu a carregar para outro ataque, e enquanto Kana era lentamente cozinhada, algo escapou pelo buraco em suas costas. Ela então também caiu no oceano, a centenas de metros de onde Kisara flutuava. Mais tarde naquele dia, notícias da ilha já eram transmitidas, e Sharon esperava que pudessem encobrir o ocorrido. Ela então foi ao quarto de Kisara para ver como estava, e Ayano disse que ela seguia totalmente sem reação. O corte da lança de Kana também não cicatrizava como devia, então não sabiam o que fazer. Ayano então perguntou sobre Kana, e ela disse que o satélite da Abadia Celestial a encontrara dormindo no fundo do oceano. Ela disse a Ayano que Kana poderia ser treinada para usar seu poder para o bem. Naquela época já havia sido classificada como demônio classe S pela Abadia Celestial. Com Kisara de licença por tempo indeterminado, a única linha de defesa caso Kana retornasse seria a responsabilidade de Hachizuka. Ele estava com as irmãs na hora, percebendo que uma erupção vulcânica não era suficiente para encobrir a história. Após discutir com Linfa por quase ter a cabeça explodida, Shenfa perguntou se ele tinha planos para Kana. Linfa então lhes disse quem era Kana, então esperavam que ela ao menos se comunicasse como Kisara. Em outra parte da cidade, os outros donos de empresas discutiam a divisão de pagamentos após unirem suas unidades para eliminar vários demônios que surgiram de repente. Justice então lhes disse que os demônios eram lacaios que saíram de Kana e sugeriu eliminá-la numa missão conjunta que os deixaria ricos para sempre. A ideia de enfrentar um demônio classe S era demais, então passaram o resto da noite ponderando as opções para ver se valia o risco. No hospital mais tarde, Shu pegou a mão de Kisara e começou a implorar para que ela voltasse, prometendo abandonar tudo por ela. Ela acordou naquele instante e ele a abraçou imediatamente. Mas então ela se afastou para perguntar se podia pegar o resto das memórias dele. Após lembrá-la de que fazia parte do acordo, eles iniciaram o ritual, mas então as memórias dele começaram a retornar. E ele tentou parar, mas ela o agarrou e continuou. Antes de se conhecerem, Shu contou a Ayano seus planos de deixar a cidade. Ela começou a chorar, achando que era um motivo, mas ele disse que precisava ficar mais forte para descobrir o que aconteceu com sua família. Ele rastreou Sharon logo depois para perguntar sobre uma parente distante que seu pai mencionara, selada numa caverna. Após oferecer-lhe uma parceria, encontraram Kisara, mas Sharon a queria morta. Então ele envenenou sua salsicha antes de colocá-la em seus pães sagrados. Ele então levou Kisara para longe para descobrir como fazer um contrato com ela. Após ler e ver que podia oferecer memórias em vez de sua alma, ele finalizou os preparativos e ofereceu-lhe algumas memórias para começar. Ela arrancou da cabeça dele, causando-lhe imensa dor antes de dizer sua primeira palavra e contar que vira os estilos que ele usava em Sharon. Eles voltaram para Baron City depois disso e começaram a eliminar demônios juntos. Após conseguir sua licença ao vencer todas as outras empresas, Ayano ficou furiosa com ele por se sacrificar para fortalecer Kisara, mas ele a tranquilizou sobre um plano que estava fazendo para escapar. Mais tarde, ele fez um novo contrato e disse a Kisara para lê-lo, para que pudessem começar o novo ritual naquela noite. Horas depois, ela de fato lera tudo e percebeu que algo faltava. Então ela folheou as páginas e viu a última regra que ele adicionara para que pudesse se livrar de entregar suas memórias. Naquela noite, ele se preparou para um novo ritual, mas então ela de repente puxou o rosto dele para uma mistura oral. Quando ela disse que esse era o novo ritual, ele foi verificar o contrato e viu que havia sido reescrito, e sua cláusula de escape também sumira. Enquanto eles continuavam trocando fluidos bucais até o pôr do sol, ela entrelaçou os dedos com ele, e lembrou-se de ter mudado a cláusula de escape do contrato para uma regra que o cancelava sempre que entrelaçavam os dedos durante o ritual. Com suas memórias de volta, ele ficou furioso e tentava descobrir o que ela fizera quando ela perguntou quem ele era. Quase ao mesmo tempo, Kana terminara de ter uma boa noite de sono e disparou do oceano antes de explodir tudo à vista. Momentos depois, uma notícia foi transmitida após alguns cinegrafistas obterem imagens do aeroporto da cidade sendo explodido e Kana pairando no espaço aéreo acima. Hachizuka então ordenou a evacuação imediata de todos os civis antes de perguntar por Masaki. Na cela de Yugiri, pouco depois, Masaki contou-lhe sobre o incidente, e ela inicialmente recusou-se a ajudar, pois ainda estava chateada por ter sido presa por um adolescente narcisista.
Antes de partir, ela perguntou sobre as outras empresas e ele disse que elas se recusaram a aparecer, o que fazia sentido para ela, já que nenhuma estava interessada em lutar contra uma garotinha capaz de cuspir demônios classe Titã de suas costas. Enquanto o prefeito se esforçava para dar uma resposta direta à imprensa numa conferência, as irmãs analisaram o que já havia sido publicado e souberam que um acobertamento era impossível. Shenfu então disse a Linfa para focar na mídia local, negando qualquer conhecimento sobre Kana. De volta ao hospital, Shu lutava para acreditar que fizera a maioria das coisas de que agora se lembrava. Mas ele também notou que algumas das memórias pertenciam a ela, e perguntou sobre isso, mas ela nem sequer lembrava o próprio nome. Numa sala de vigilância, Masaki estava com Yugiri observando Kana, e Hachizuka ligou para dar-lhe permissão para eliminá-la. Yugiri então disse que não tinha intenção de acabar com a garotinha de quem um dia trocou fraldas, e Hachizuka mandou-a tentar capturá-la viva se pudesse. A essa altura, Shu começara a chorar, perguntando a Kizara por que ela abrira mão de todas as memórias do passado e das que fizeram juntos. Ela ainda não tinha ideia do que ele dizia, então ele a abraçou e a chamou de estúpida por achar que a decisão dela o beneficiaria. Ele então lhe deu um beijo na testa e prometeu ser quem a protegeria antes de pegar a espada dela e partir. Pouco depois, Ayano estava no aeroporto, equipada, quando Sharon parou e disse que um encouraçado da Abadia Celestial seria enviado para uma missão contra a cidade. Ela explicou que eram capazes de afundar a cidade inteira, mas Ayano agiu com calma, e como se já tivesse lidado com coisas piores, então desejou-lhe sorte e partiu. Fora do hospital, uma entrega chegou para Shu, então ele entrou no caminhão para verificar e disse à entregadora para tirar o dinheiro do cartão de Hachizuka. Kana havia começado a se mover novamente, então Yugiri deu a ordem para iniciar o fogo, e as forças terrestres a aqueceram com um míssil. O helicóptero de ataque então disparou mais algumas rodadas, e todos observaram enquanto a fumaça se dissipava e ela estava ilesa. Vendo que ela não tentava explodi-los, Yugiri disse para continuarem atirando. Então eles seguiram desperdiçando munição até Ayano ligar e dizer para deixá-la tentar um tiro. No instante seguinte, Kana parou de ser boazinha e tentou transformá-la em carne seca. Enquanto Justice e os rapazes assistiam a tudo em segurança de seu esconderijo, Kaia reconsiderava a decisão de evitar a missão. Então Robbie lembrou dos riscos que isso lhes trazia. Embora Kana tivesse parado de ser pacífica, seu único alvo era Ayano por alguma razão. Ayano continuou atirando para se salvar, mas depois que as balas ricochetearam facilmente no rosto de Kana, ela a alcançou e começou a carregar para um ataque. A vida de Ayano começou a piscar, mas então ela foi salva no último momento por Shu e sua princesa de pó de fada. Num telhado da usina, momentos depois, ele disse que se lembrara da sessão na Casa Segura antes de contar o que aconteceu com Kizara. Ela então lhe perguntou sobre o plano, e ele disse que Kana provavelmente já estava a caminho depois de vê-lo. Ela pensou que ele queria lutar contra a própria irmã e tentou dissuadi-lo, mas então Sharon apareceu e disse que ela era, na verdade, o alvo de Candace. Durante seus anos acorrentada, ela esteve conectada a ele através de seus sonhos e também viu recentemente as memórias de Kizara de todas as vezes que ele aplaudiu Ayano e Sharon. Ao ouvir isso, Shu caiu, percebendo que criaram um monstro devido à sua falta de autocontrole e vício em aplaudir. Sharon dizia a Ayano para encontrar um lugar para se esconder quando Kana explodiu um prédio na usina e viu todos os helicópteros de ataque e tanques esperando por ela. Enquanto ela imediatamente invocava demônios para lidar com eles, Justice ainda observava com os rapazes e começou a ficar farto. Robin então foi verificar Kaia, e ela também lutava para conter sua descarga de adrenalina. Enquanto Shu observava Kana, Sharon disse a Ayano que só voltara depois que ele a chamou para se desculpar pelo aplauso venenoso. Após lembrá-los da aproximação do navio da abadia, eles partiram para se juntar à luta, e Shu finalmente foi cumprimentar a irmã. Vendo que ela não o assou imediatamente, Yugiri e Masaki discutiram fazê-la se juntar a eles como Kizara. Enquanto Shu lhe contava seu sonho de viverem juntos, ela começou a entrar em curto-circuito. Ele então revelou que queria selá-la novamente, e Sharon a capturou com o traje mecânico demoníaco. Depois que Ayano a atingiu com outro míssil, Shu avançou com a espada de Kizara, mas o recuo de Kana foi rápido demais. Ela então sacou seu cajado e começou a lutar contra ele até conseguir distância suficiente para carregar um ataque. Sharon então a jogou num tanque e Ayano disparou outro míssil, mas ela ainda se energizou e o atacou. Após conseguir sobreviver ao primeiro, ela enviou feixes de energia que o seguiram até ele os trazer de volta a ela e chocarem espadas novamente. Usando outro míssil, Ayano lhe deu uma abertura para acertar o quadril. Mas então ela chorou e o distraiu tempo suficiente para contra-atacar com um soco devastador que o jogou no chão. Nesse exato momento, Kizara apareceu após ver o lembrete que escrevera para si mesma antes da amnésia. Assim que Shu recuperou a consciência, Kana avançou para finalizá-lo, mas Sharon o salvou, deixando-a vulnerável ao lançador de mísseis de Ayano.
Assim que a poeira baixou, Shu tentou atacá-la novamente e foi arremessado contra uma árvore. Ayano então começou a chover balas sobre ela. Então Kana avançou para eliminá-la, mas foi bloqueada por Kisara. Enquanto se revezavam atacando uma a outra, Shu pensou que Kisara recuperara as memórias, mas Ayano disse que ela teria ajudado Kana a eliminá-la se as tivesse. Depois que um dos ataques de Kana empurrou Kisara para trás, ela se viu nos braços de Shu e não tentou aplaudi-lo imediatamente, o que foi tudo o que ele precisou para saber que ela ainda tinha amnésia. Shu então lhe contou seu plano de selar Kana com a espada enquanto ela descia para enfrentá-los. Enquanto ela começava a atacar Kisara, Shu a distraiu com um tiro de sua arma, o que a deixou vulnerável a um ataque. Ela desviou e voltou para o ar, onde Sharon esperava com uma plataforma de lançamento que a deixou exposta ao lançador de mísseis de Ayano. Os soldados em prontidão então a alvejaram com cada bala e sua artilharia até ela cair no chão. Masaki pensou que finalmente estavam ganhando a vantagem, mas Yugiri notou que algo estava errado. Kana começou a respirar erraticamente e de repente liberou 3 demônios classe A de seu portal nas costas. Yugiri imediatamente ordenou que impedissem os demônios de chegar à cidade e começou a discutir com Hachizuka, que ligou para dar novas ordens. Um dos demônios escapou e seguia direto para a cidade quando foi alimentado à força, com um míssil antes que Justice exigisse ver seu passaporte. Os outros então ligaram para Yugiri para dizer que cuidariam da cidade e ela prometeu ajudá-los a negociar bônus se sobrevivessem. Ela então disse a Ayano e Sharon para irem ajudar na cidade, já que ambas eram completamente inúteis contra Kana. Ela também disse a Shu para ensinar boas maneiras à irmã, então ele foi discutir medidas disciplinares com Kisara enquanto Kana carregava energia. Após assumir sua postura, Kisara começou a falar sobre como se sentia exausta, então ele usou seus fluidos bucais para ajudá-la a carregar. Assim que Kana os viu comendo os rostos um do outro, ela ficou furiosa e tentou explodi-los, mas Kisara cancelou o ataque após atingir o poder máximo. Enquanto Dominique e o resto da gangue se animavam, apesar de inicialmente se esconderem como covardes, Kisara e Kana levaram a luta para o ar e continuaram atacando com níveis de poder que explodiam tanques como se fossem balões. Após se aproximar deles, Shu disse a Kisara para colocá-la em posição, então ela continuou atacando Kana até que as costas dela estivessem viradas para ele. Com um único tiro, ele quebrou o chifre dela e ela caiu no chão. Ele tentava finalizá-la quando seus poderes enlouqueceram, e uma versão ainda mais forte dos braços de Asmodeus se espalhou pela usina, destruindo tudo o que tocava. Em seguida, invocou pro zumbi de Sudiri novamente, mas Kisara imediatamente o picou em pó de fada antes de avançar e enfiar sua lâmina em Kana até que sua liberação de energia diminuísse. Kisara então disse a Shu para cuidar dela antes de partir, e momentos depois, Justice e a gangue chegaram à usina completamente destruída e começaram a considerar deixar o orgulho de lado para finalmente aceitar a força de Kisara. Ayano e Sharon se encontraram com ela para discutir o perigo em que estava com a abadia a menos de 1 hora de distância, e ela disse que estava cansada de ser caçada. Então Ayano tentou confortá-la. Naquele momento, ela ainda cavava os escombros e finalmente encontrou Kana. Ela ainda estava consciente o suficiente para reconhecê-lo, então ele imediatamente a puxou para um abraço. Dias depois, Yugiri estava num carro com Masaki, conversando sobre os danos que a cidade sofrera com a batalha. Ichizuka estava com as irmãs na hora, falando sobre os países que ansiavam por entrar na ação e como poderiam escapar de serem forçados a compartilhar o núcleo com o resto do mundo. Ele então disse que era hora de usar seu trunfo e ativou seu alter ego de aura negativa cintilante. Após chegar ao escritório, Yugiri disse a Masaki que Kana havia sido selada em algum lugar sob a prefeitura. Naquela noite, Ayano acompanhou Sharon até as docas e perguntou se ela ficaria bem voltando à abadia sem cumprir sua missão. Ela então explicou que era valiosa demais para a causa para ser demitida, mas também a alertou sobre a possibilidade de um membro ainda mais forte da abadia ser enviado em seu lugar. Após subir no barco, ela disse que dera a Shu um último gostinho de seu jogo de garganta, e partiu. Shu estava nos túmulos dos pais na hora, prometendo continuar trabalhando para limpar os nomes deles enquanto criava Kana, e partiu após também deixar um maço de cigarros para quem quisesse visitar Miles. Kisara esperava fora do cemitério para voltar para casa com ele, e no caminho de volta, ela parou para pedir que ele a ajudasse lentamente a reviver as memórias deles juntos. Quando voltaram, ele decidiu começar com uma parte importante da vida deles e iniciou uma intensa troca de fluidos bucais. Assim que ela acendeu a luz, viram Kana engolindo um buffet inteiro enquanto todos na prefeitura se mobilizavam para encontrá-la. No instante seguinte, as garotas sacaram suas armas, mas decidiram usar o conflito verbal. Tentava descobrir um jeito de pará-los quando Ayano invadiu e ameaçou explodir a cabeça de Kana. Enquanto Yugiri e Masaki esperavam do lado de fora, Ayano apontou uma arma para as duas e disse a Kana para parar de escapar aleatoriamente só para emboscar Kisara e Shu.
De alguma forma, todos acabaram discutindo novamente, e Shu tentou pará-los, então decidiram enfrentá-lo. Segundos depois, Yugiri observou seu lugar explodir e começou a considerar a aposentadoria. O constante bloqueio de Salsicha de Cana levará Shu a considerar colocá-la permanentemente no gelo. Além disso, porque ninguém se incomodou com o fato de Shu e Kisara serem realmente parentes de sangue. É tudo por este vídeo. Deixe um like se gostou e inscreva-se no canal para conteúdo semelhante. E como sempre, obrigado por assistir.